elas não têm nenhum problema, nenhuma ausência de substância cerebral, elas não. Elas são chamadas de louca por imprudência. E por quê, Camila? Porque elas não levam em consideração o fator tempo de espera. Todas as 10 têm nas suas lamparinas azeite. Só que 5 delas são chamadas de prudentes, porque além do azeite que elas carregam dentro da lamparina, elas estão levando o azeite na reserva. Por que são chamadas de prudentes? Porque elas pensam em possibilidades 1000 que podem fazê-las perder o azeite que elas precisam ter na entrada das bodas, por exemplo. As outras não. Ainda que levassem um tombo e arrebentasse com a lamparina e perdesse todo o azeite e apagasse a chama, pega o azeite da reserva, enche a lamparina de novo e acende a chama de novo. Agora as outras, sem azeite não tem chama. Sem chama não adianta nada a lamparina. Então as que são chamadas de loucas, são loucas porque não levaram em consideração o fator tempo. Agora olha para mim, você acha que isso aqui é brincadeira? Olha o exemplo que Jesus está dizendo. O que ele está mostrando para a gente? Que quem não leva em consideração o fator da espera é como se fosse louco. Ficou com medo. É como se fosse louco. Você diz que espera, mas se não se comporta como espera, é louco. É sobre isso. Não são loucas porque são de devaneio. São loucas porque saem como se tivesse o controle de tudo em suas mãos. O louco acha que tudo está sobre seu controle. Vou falar de novo. O louco acha que tudo está sobre o seu controle. Ele não leva em consideração o fator tempo. Ele não está pronto para esperar. E aí, Camila? E aí que vai dar desgraça. Quem não está pronto para esperar não vai conseguir chegar. Quem não está pronto para esperar não vai conseguir chegar. Quando Deus te entrega uma promessa, se Deus está te entregando um lugar, uma boda, um chamado, uma unção, uma promessa, uma empresa, Ele está dizendo, haverá o fator tempo. O tempo te prepara, o tempo te experimenta, o tempo te esconde, o tempo te ensina, o tempo te aprimora, o tempo te dá paciência, o tempo te amadurece. Eu vou te colocar no estacionamento do tempo. Isso é imposição minha, mas a maneira como você vai esperar é decisão sua. Então não espere murmurando, reclamando, rejeitando, chutando, ou como um louco, botando a roupa em... Ei, aonde você já se viu uma mulher que vai casar e vai deixar para ver o vestido no dia? Davi dizia, esperei com paciência. Aonde está a revelação do texto? Na espera? Aonde que está? Na paciência. O que ele está dizendo? Esperar eu vou ter que esperar, mas a maneira como eu espero é decisão minha, então eu vou esperar com... Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ele está dizendo, ei, pare de considerar o tempo seu inimigo e comece a considerá-lo seu treinador. João Batista, ele ficava nos desertos, escondido de Israel, até a hora que deveria revelar-se a Israel. Quando o Senhor Deus decidiu proteger seu filho Cristo, ele não disse para Maria e José, peita Herodes. Ele disse, prepara mudanças, desce ao Egito e se esconde lá. E quando é que eu saio de lá? Espera a minha resposta. Vocês vão ficar lá um tempo. Quando Eliseu disse para a sunamita que ela conceberia e daria luz a um filho, ele disse no tempo determinado. Sabe o que ele está dizendo? Essa promessa não é miojo não. Entre a palavra que eu estou falando até você receber, vai passar um tempo. Agora usa esse tempo ao teu favor. No tempo da espera, prepara o teu futuro. Deus já está dizendo, se não fosse a espera, você já tinha arrebentado teus pés pelas mãos. Imagine ter acesso a tudo que você tem hoje com aquela cabeça de 18 anos. Você tem que ter em mente e se? E se? E se for antes do que eu pensei? E se for depois do que eu me preparei? E se essa sociedade romper? Você tem que usar isso aí.
sendo mais crente que eu ou menos crente que eu, estamos no mesmo peso da balança, qual ambos vão esperar. Para de peitar o tempo. Leia o tempo. Discirna o tempo. Saíram com azeite só da lamparina. Resultado? O texto diz que o noivo demorou. Tardando o noivo, todas dormiram. O sono é inevitável, porque quem está preparado dorme, e quem não está preparado, dorme também. E o que o sono fala para nós? Sobre as coisas que você não vai ter controle. Mais de 46% dos acidentes de trânsito não acontecem nem por embriaguez e nem por nenhum problema mecânico ou acidente alheio. Acredite, mais de 46% dos acidentes de trânsito acontecem a menos de 5 quilômetros da própria casa do motorista. Por quê? Porque você acredita que vai chegar e relaxa por já saber o caminho. E você começa a lutar contra o sono. Ei! Contra o sono você não luta. O sono é tão forte que na parábola do trigo e do joio, o texto diz que o inimigo veio à noite enquanto os servos dormiam e semeou o joio no meio do trigo. Quando os servos acordaram no outro dia e viram o joio crescendo no meio do trigo, foram até a porta do dono da casa, da fazenda, do campo, bateram na porta e disseram: Senhor, qual foi a semente que tu nos deste? E o senhor da propriedade, ele disse: ora, a boa semente, o trigo. Aí ele diz: então nos explique agora, por que é que o joio está crescendo junto com o trigo? Ele disse: ora, essa semente quem semeou foi o inimigo. Agora preste atenção na parábola. O inimigo entrou no campo durante a noite enquanto todos estavam... Por que eles dormiam? Porque eram desocupados? Não, porque trabalharam um dia inteiro e agora estavam tendo uma parte da paga do seu serviço, que não é o dinheiro, é o sono. Quando você dorme, ele não está dizendo você é incapaz. Quando você dorme, ele está dizendo pode descansar. Por quê? Porque quem te guarda não dorme. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ou você confia nele, ou você confia nele, ou não haverá ninguém que totalmente você poderá confiar. Você não conhece outra pessoa que aguenta ficar acordado como ele. João disse assim: eu vi, seus olhos eram como chama de fogo. Ezequiel disse assim: eu vi e tinham muitos olhos que rodavam sobre toda a terra. Daniel diz: o seu semblante era como o filho do homem. Seus olhos eram como chamas de fogo. Sabe o que o texto está dizendo? O texto, todos eles estão fazendo alusão a um Deus que não tem pálpebras. Você dorme e ele na cabeceira assim, ó. Você no leito de enfermidade, anestesia geral, e ele você de joelho dobrado, dizendo: Deus, eu não aguento mais, não sei aonde esse menino está até essas horas. E os olhos de Deus acompanhando o menino, que você não sabe aonde está. O tiro comendo de um lado para o outro, o moleque fazendo aviãozinho, traficando, e você dizendo: Deus, eu não posso entrar lá. E Deus dizendo: vai dormir. Camila, como é que vai dormir alguém numa circunstância dessa? Quem tem azeite na reserva dorme. Ele está dizendo: aumenta a tua reserva, que quando o sono bater, ele não vai te derrubar. Você vai abraçar ele e vai dizer: pode vir. Por quê? Porque eu já tenho oração suficiente para enquanto eu dormir, Deus trabalhar por mim. Enquanto eu não puder acessar Deus. Ei, olha para alguém aí agora e diga: aumenta o azeite, aumenta o azeite.
Aumenta o azeite que Deus melhora o teu sono. Aumenta o azeite que Deus melhora teu descanso. Aumenta o azeite que Deus aumenta a tua qualidade de vida. Aumenta teu fluxo de oração. E a tua intercessão aumentará a qualidade do teu descanso. Aumenta o azeite, que enquanto você dorme, a chama continua acesa. Deixa a chama acesa, deixa a chama acesa, deixa a chama acesa. O sono é um jeito de Deus mostrar assim, ó: você não controla tudo, mas eu controlo tudo. Quando elas acordaram, olha o desespero de quem dorme sem azeite na reserva. As prudentes levantam, se arrumam e ó, lamparina na mão, foguinho queimando, aí sem azeite. Dá-nos do vosso azeite. As nossas lâmpadas se apagam. Olha as prudentes. O texto diz boazinhas ou prudentes? O texto diz legais ou prudentes? As prudentes olham para as loucas e dizem: se dermos do nosso, faltará a nós e a vós. Sabe o que elas estão dizendo? Não é que eu sou má, é que não é inteligente lascar nós duas. Tem gente que está sem azeite hoje, não porque não buscou, mas porque não entendeu a premissa do reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, quem lembra? Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz. Qual é a premissa do reino de Deus? Qual é a premissa? Qual é a premissa do reino de Deus? Você não precisa nem falar paz e alegria depois. Sabe por quê? Paz e alegria no contexto de justiça são consequências de quem pratica a justiça. Ó, o que Deus está dizendo é o seguinte: se tiver justiça, paz e alegria, é consequência. Fala a verdade. Levando em consideração o comportamento natural de algumas pessoas aqui, seria quase que instintivo você pegar um pouco do teu azeite e dizer assim: tá bom, vou te dar um pouquinho. Fala a verdade. Fala. Você daria um pouquinho sim. Deus trouxe a gente hoje aqui e Ele está dizendo: 50% dos teus problemas dependem da minha ação, mas os outros 50% só dependem do teu não. Não, não vai dar. Vai lá e tenta comprar. Foram, o noivo veio. Porque com gente ou sem gente, o noivo, porque o tempo, o sono e o noivo são inevitáveis. Para quem acredita, o noivo vem. Para quem não acredita, vem. Para quem está pronto esperando ele. Para quem não está, ele vem também. Tu acha que vai aguentar e esperar o noivo vir? Não, faz essa equação aí na tua cabeça. Quem não aguenta esperar o cumprimento de uma promessa terrena, está pronto para entrar na eternidade divina. Deus está dizendo: se você crê e quer ser daqueles que entram para as bodas, use o tempo, o sono e o noivo ao seu favor. Prepare-se. Tem azeite em estoque. Tenha vida no altar em dias que não precisar. Como assim, Camila? Não busque só em tempo de guerra, busque também em tempos de paz. Sono. Algumas coisas você vai ter que perder o controle para Deus restaurar o governo dele na sua vida. Então, quando chegar a hora de dormir, ou seja,
Quando chegar a hora de não ter o controle sobre determinadas coisas, sobre determinadas enfermidades, não arrume guerra. Durma e diga: Deus está na tua mão. E comece a agradar o único que tem o poder para abrir a porta e fechar a porta, para decidir quem entra e quem fica de fora. Jesus não está vindo, Jesus vem. O que isso significa? Não está no gerúndio, Ele não está caminhando. Quando Ele vier, será como num abrir e fechar de olhos. Então não espere o dia mau chegar, nem o sono chegar. Aumenta as tuas reservas hoje, para que a lamparina continue acesa, mesmo quando você estiver apagado.